Melo, antes da gente começar, deixa eu só ler uns superchats que chegaram aqui quando o Plínio se despedia. Aqui temos o superchat da Graciela Lassan. Se por isso não troca a Fórum por nenhum outro veículo de comunicação. Parabéns, Plínio, pelo excelente trabalho de investigação e informação. Obrigado, Graciela, pelo superchat. Temos mais um que chegou aqui da Miriam Marques. Essa vai para as reflexões do Plínio e parem de pautar à direita. Obrigado pelo superchat, Miriam. E tem mais um último aqui, mais um da Miriam. E um feliz 2025 para Fórum e comunidade. A luta continua. Agradecemos muito a interação de vocês, os superchats. Façam como a Miriam, como os outros telespectadores aqui da TV Fórum e deixe seu superchat, seu super sticker. É muito importante. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso você esteja acompanhando aqui o Fórum Café e não seja inscrito, se inscreva no canal. O Cassiano alerta aqui que faltou o superchat dele. Deixa eu achar aqui o superchat do Cassiano. Cadê? Tem bastante coisa chegando, Cassiano. Às vezes a gente não dá conta de reproduzir todos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não consegui encontrar ainda aqui, Cassiano. Mas vamos lá para o Fórum Mídias. E eu daqui a pouquinho trago na tela o superchat que você deixou. Vamos embora para esse Fórum Mídias com o Antônio Melo. Está contigo, Antônio. Fórum Mídias, 3 de janeiro de 2025, segundo o Fórum Mídias do ano. Eu vou falar sobre uma figura que está meio abandonada pela mídia, mas já ele vai estar em todas as manchetes aí quando ele vier com a decisão dele sobre o Jair Bolsonaro. E aí eu vim trazer aqui uma matéria que foi publicada até pela Fórum, pelo Mauro, e que mostra quem é o Paulo Gonet. Muita gente com as expectativas em relação ao Gonet e o que pode vir aí com ele, né? Gonet e a ditadura. Na década de 90, ele atuou nos julgamentos na Comissão de Mortos e Desaparecidos como representante do Ministério Público Federal. Na época, ele votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado em casos de grande repercussão, como o assassinato da estilista Zuzu Angel, mãe da jornalista Hildegard Angel e do irmão dela, Stuart Angel, que também foi assassinado pela ditadura. O assassinato da Zuzu foi em função da morte do assassinato do filho pela ditadura, e também do estudante secundarista Edson Luiz, assassinado em 1968, de Carlos Marighella e Carlos Lamarca, mortos em 69 e 71. Ele votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado em tudo isso. Gonet com a Lava Jato. Em 2016, ele representando a Procuradoria na segunda turma, ele enrolou-se na bandeira da Lava Jato, investiu contra Gleisi Hoffmann e seu então companheiro Paulo Bernardo, que foi ministro do governo Lula, acusou-os de corrupção e lavagem de dinheiro pelo crime de receberem verbas legais para a campanha eleitoral. Em 2018, a própria PGR voltou atrás e defendeu a rejeição da denúncia contra a Gleisi e o Paulo Bernardo, que eles foram absolvidos. Aqui vem Gonet e as cotas. Você vai vendo que ele é um reacionário, né? Passando pano para a ditadura, apoiando a Lava Jato, e aqui ele contra as cotas. A política de cotas significa restrição a direito fundamental. A política de cotas envolve restrição genérica de direitos fundamentais de integrantes da maioria da população por ela não beneficiada. O sistema de cotas constitui o meio mais polêmico e sensível de se alcançar essa meta, combate às desigualdades, justamente por envolver o que já se chamou de jogo de soma zero, na medida em que aquilo que se entrega a alguém, a serviço da igualdade de fato, é subtraído de outrem,
em detrimento do que recomendaria a igualdade formal de direito. Olha só, aqui ele explica melhor isso no que ele chamaria de discriminação reversa. O sistema de cotas é capaz de engendrar injustiças inaceitáveis política e juridicamente. Nesse trabalho, num trabalho que ele fez, ele usa a expressão discriminação reversa 10 vezes. A discriminação reversa implica selecionar previamente uma categoria de pessoas para receber certos bens que, de outro modo, seriam disputados por uma coletividade mais ampla. A discriminação reversa envolve decisão de beneficiar um segmento da população no momento de distribuir cargos, vagas em universidades, contratos com governos, promoções no serviço público. Esses bens e interesses ficam subtraídos do alcance dos não beneficiados pela política em causa, o que caracteriza a discriminação reversa e o que a torna controvertida é precisamente a circunstância de que o favorecimento de um grupo implica necessária imediatamente a evidente exclusão de outro. É de um cretinismo, porque isso daí implica um mundo de uma disputa justa, onde todos partem do mesmo patamar, e aí sim, se isso fosse acontecendo, e aí você falasse, partimos todos aqui do zero, e aí nós vamos privilegiar tal grupo, você estaria fazendo uma discriminação em relação aos outros. Mas o que acontece é o contrário. Essas pessoas a quem as cotas são favorecidas são pessoas tradicionalmente prejudicadas pela sociedade, porque as outras pessoas já entram... O filhinho do milionário estuda nos melhores colégios, tem alimentação, não lhe falta nada, tem cursos de línguas e várias coisas. O que se pretende ali é fazer um pouco de justiça social. E ele é contrário a isso. Acha que está sendo uma discriminação com o pobrezinho, que não entrou no lugar da pessoa que pegou a cota dele, a cota para a pessoa quilombola, a cota para negro, a cota para LGBT, a cota para pessoa com deficiência. É assim que uma sociedade faz justiça social. Para isso é que existe governo. Para isso é que existe governo. Entendeu? Então, é um absurdo que a pessoa defenda essas coisas e você vai vendo o perfil dele. Vai vendo o perfil dele. Vamos aqui, para ele voltar aqui para a apresentação aqui. Isso. Aqui, Gonei as eleições. Veja bem, ele era procurador-geral eleitoral nas eleições de 2022. Lá no TSE, ele defendeu a rejeição de 3 ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de abuso político ao usar a estrutura do governo durante as eleições. As ações abordam o uso dos palácios da Alvorada e do Planalto pelo ex-presidente para a transmissão de lives de caráter eleitoral e também para encontros com políticos e artistas que visavam o anúncio de apoio no segundo turno das eleições. Tudo isso usando o palácio. E o Gonê não viu nada demais nisso. Oi. E só um parênteses, Antônio, o Ronaldo Caiado acabou de ser tornado inelegível pelo TRE, justamente por fazer isso aí, né? Utilizar o palácio do governo, a estrutura do governo, para reunir aliados e fazer campanha, né? Então, existe jurisprudência para condenar esse tipo de atitude, né? Esse foi o caso do Francisquini também, né? Que se utilizou de abuso de poder político, né? Para divulgar fake news e foi cassado também. Então, tem bastante jurisprudência com relação a isso, e o Gonê votando no sentido contrário, né? Causa um certo receio, né? Saber que está na mão dele a denúncia contra o Bolsonaro, né, Melo? Exatamente. Aí aqui, Paulo Gonê omitiu-se ao longo dos 70 dias de campanha
sobre o uso de desinformação contra o processo eleitoral e a máquina pública, porque o Bolsonaro ficou o tempo inteiro falando mal das eleições. O texto lembra que, naquele ano, estava em vigor uma resolução do TSE que dava ao Ministério Público Eleitoral a atribuição de solicitar a proibição imediata de circulação de fake news durante o pleito. No entanto, nos mais de 10 meses em que esse dispositivo esteve em vigor, a única iniciativa do Ministério Público Eleitoral referiu-se ao evento da exposição das informações falsas sobre as urnas eletrônicas para os embaixadores em Brasília. O resto tudo, ele não viu problema algum em nada disso. É incrível. Gonê, o ultraconservador. Aí ele disse aqui, quando ele estava sendo conjecturado para ser o PGR, ele teve um encontro com o presidente Lula e ele disse: presidente, querem me descredenciar porque eu sou muito religioso. Preciso dizer ao senhor que sou e que não vejo demérito nisso. Gonê teria engabelado Lula com a fake news. A questão não é ele ser religioso, mas o fato de ser um católico ultraconservador. O candidato nega ser membro da Opus Dei, como é voz corrente em Brasília. De fato, não é possível afirmar que ele o seja. O que se sabe é que ele é amigo íntimo de Ives Gandra Filho, este sim, um membro assumido da Opus Dei, bolsonarista raiz e contrário a todos os direitos dos trabalhadores. E também do Ives Gandra, pai, que era em quem se baseou em que se basearam os golpistas para redigir o famoso o apelo para as Forças Armadas fazerem intervenção militar. Aqui passamos do perfil do Gonê para isso aqui. Bolsonaro terá benefício em prescrição de crimes ao fazer 70 anos em 2025. O ex-presidente Bolsonaro completará 70 anos em março de 2025, ou seja, daqui a 3 meses. E, a partir daí, cairão pela metade os prazos de prescrição dos crimes de que é acusado, caso eventuais condenações ocorram após ele ultrapassar essa idade. Agora, aqui é que a gente fica pensando, não é? Se por um acaso, né, vamos ler aqui, segundo a advogada e professora de Direito Penal do INSPER, Tatiana Stocco, a redução pela metade do prazo prescricional para quem tem mais de 70 anos vale a partir da fixação das penas em sentença. A título de exemplo, caso seja imposta a Bolsonaro uma pena intermediária de 6 anos no delito da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a punição vai de 4 a 8 anos de reclusão, o prazo prescricional sem considerar a idade seria de 12 anos. Porém, se essa eventual condenação ocorrer depois de ele completar 70, o prazo cai para 6 anos. Então, essa questão, nós já estamos vendo, o Gonê estava adiando decisões em relação ao Bolsonaro que ele tinha nas mãos, porque não queria atrapalhar as eleições do ano passado. Lembram disso? Que ele não ia anunciar nada, porque isso poderia interferir nas eleições. Agora, ele ainda não... E aí nós temos uma outra história dele. Ele, já antes, no ano passado, ele resolveu pedir novas diligências em relação àquele caso da vacina, do certificado falso de vacina. Ele pediu mais investigação da Polícia Federal para poder decidir se um certificado falso era falso ou não. E o que ele queria saber era o seguinte: é relevante saber se algum certificado de vacinação foi apresentado por Jair Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial quando da entrada e permanência no território norte-americano. Por que isso é importante? Ora, se ele fez um certificado falso de vacina, se ele usou ou não usou, qual o problema disso?
Se ele fez o certificado, está ali o crime. Você fez dinheiro falso. Não, eu peguei, eu fumei, não traguei, eu falsifiquei, tem $1 milhão aqui, mas eu ainda não gastei, então eu não cometi crime nenhum. Aí, ao menos seria de interesse apurar se havia, à época, norma no local da entrada da comitiva dos Estados Unidos impositiva para o ingresso no país da apresentação do certificado de vacina de todo estrangeiro, mesmo que detentor de passaporte e visto diplomático. Ou seja, ele pediu uma protelação do julgamento, porque isso daí iria alterar o julgamento em quê? Então, provavelmente, muitos de nós estamos aqui torcendo para que haja uma decisão rápida em relação às provas abundantes que a Polícia Federal juntou contra Bolsonaro e sua gangue, que incluía, convém nunca esquecer, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do presidente do TSE, à época, Alexandre de Moraes, além de explodir o aeroporto de Brasília com golpes terroristas, incluía isso tudo e impor uma ditadura no Brasil, podemos ter uma protelação, algum pedido de ver se o caminhão que transportava a bomba estava com a carteira vencida, ou o motorista tinha habilitação para parar o caminhão no aeroporto, ou alguma investigação que paralela, que não acrescenta nada ao substantivo, como no caso da vacina. Ou a certidão é falsa, foi obtida de maneira falsa, ele não tomou a vacina, então está ali, para que outra coisa? Então, o que pode acontecer? Um pedido para novas investigações e o Bolsonaro completar os 70 anos e boa parte das acusações contra ele caducarem ou terem penas reduzidas pela metade, que acabam o colocando em liberdade em pouco tempo ou até nem ficando na cadeia. Então, nós temos que nos preparar para o que vem por aí, sem ficar com grandes ilusões, porque nós já vimos que ele é um cara de direita, de católico de extrema-direita, apoiador do Ives Gandra e amicíssimo, que são de extrema-direita, contra cotas raciais, que considera as cotas raciais um racismo reverso. Então, nós não podemos nos iludir demais, não. Vamos ver o que vem por aí com o Gonê, que pode livrar a cara do Bolsonaro, mesmo fingindo que não o está fazendo. É isto o Fórum Mídias de hoje. Boa essa advertência do Ivan do Antônio Melo, né, Ivan? Boa advertência que o Melo está trazendo, porque traz o histórico, né? Está trazendo o histórico do cara. Vamos ficar de olho nisso aí. Exato. Antônio Melo, eu queria te agradecer muito, desejar um ótimo fim de semana. Hoje a gente inverteu, porque é sexta-feira. Nas sextas-feiras, vem aí o Julinho Bittencourt. Queria pedir. Vou ficar ouvindo o Julinho aqui, que antecipadas é o Julinho, que está esperando faz um tempão, porque a gente estourou o nosso tempo, Julinho Bittencourt. Mas então, Antônio Melo. Até segunda-feira, pessoal. Até segunda-feira.